controlou o jogo, dominou e depois daquele vacilo no meio da semana ali na Libertadores em que perdeu para o Central Córdoba, o Flamengo teve uma reação. Ô Mauro, foi uma atuação que se esperava do Flamengo depois do meio da semana? Foi o que você esperava desse Flamengo? Acho que sim. Foi um bom jogo, né? O time foi superior o tempo todo. Dessa vez fez o gol cedo, né? Tem um velho problema, né? É impressionante como a bola se oferece para finalizar, os jogadores do Flamengo não finalizam. Teve uma do Michael, foi impressionante. Ele cortou, abriu o clarão para ele chutar e foi tentar mais um drible. Por quê? Difícil entender. Achei o Gerson abaixo, aliás, para mim, pênalti do Gerson. Entendo que o lance é interpretativo, né? Como interpretou o árbitro, o VAR e o comentarista da transmissão. Mas eu já falei com 2 outros ex-árbitros, vi mais um agora aqui na rede social, todos acham que foi pênalti. Abriu muito o braço dentro da área, não está disputando a bola, ele não estava dividindo com ninguém. Para mim, isso também é pênalti. Mas é um lance interpretativo, a arbitragem acabou não dando. Eu até acho que o braço aberto na área tem que ser pênalti para tirar um pouco do poder de decisão do árbitro. Acho que é muito poder na mão do árbitro você escolher se é ou não é por uma questão interpretativa. Mas a regra dá essa margem. Não dá para dizer que foi um erro crasso, mas, na minha opinião, deveria ter sido marcado o pênalti. Mas não sei nem se convertendo, se o Grêmio conseguiria mudar o ritmo do jogo, porque foi totalmente dominado. O time do Grêmio é um time muito espaçado, então, consequentemente, os espaços eram enormes. O Flamengo jogou muito à vontade. Já há uma pressão muito grande em cima do Quinteiro. Eu não entendo também, você contrata um técnico na Argentina. O time do Grêmio tem vários problemas de elenco, várias deficiências, jogadores abaixo, assim, jogadores que não são lá essas coisas. E você acha que assim ele vai resolver? Não vai. Ou você leva tempo, faz um trabalho, ou então se contrata, sei lá, um técnico aqui do Brasil, desses que vem ali para montar um feijãozinho com arroz e tudo, e fazer a coisa funcionar em pouco tempo. É difícil entender qual a estratégia dos caras. Acham que não vai ser rápido, não vai acontecer instantaneamente, mas de fato o time está muito distante do que deveria. E o Flamengo aproveitou, venceu bem, pouca gente no estádio, 23 mil pessoas, o estádio do Grêmio cabe em 55 mil, o que já dá uma noção, não só de ingresso caro, ingresso R$80, o mais barato, para quem não é mais barato, para quem não é sócio torcedor, é sempre um preço salgado, mas foi uma atuação convincente, especialmente depois do papelão da quarta-feira, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba. Achei que a atuação foi boa. E o Arrascaeta tem um detalhe interessante, que eu acho que nisso os caras estão sendo bem atentos. Já há algumas semanas, a gente trouxe até informação, e tem mais colegas aí falando sobre isso, o Flamengo busca um jogador para a posição dele, para ser um reserva dele. Um reserva que pode ser titular, se o cara estiver jogando bem, melhor do que ele. E ele tem agora aparecido mais, né? Fez o gol contra o Vitória, fez 2 gols ontem, mais assíduo. Ontem não saiu, parecia que sairia ele e saiu o Gerson, que aliás foi bem substituído, a partida muito abaixo do Gerson, muito abaixo. E ele vai lá e faz os 2 gols e decide o jogo, né? Eu acho que é bom, assim, tirou da zona de conforto. Claramente ele saiu da zona de conforto, né? Então você percebe já o jogador mais empenhado. Não estou aqui afirmando que não se empenhava, mas faltava alguma coisa. Aliás, faltava muita coisa. E, de repente, agora ele está decidindo jogos, conseguindo jogar 90 minutos, quase 90 minutos. Isso acho que é um reflexo dessa sombra que pode se aproximar dele em breve. Isso é positivo, Arnaldo, ter essa sombra? E o Arrascaeta, ele estando fisicamente bem, claro que ele é muito diferenciado, né? O que dizer do aproveitamento desse jogador nessa partida de ontem e também da diferença entre os 2 times. O Flamengo teve muito controle do jogo, poderia ter feito mais. Talvez o que o Mauro trouxe mesmo, esse detalhe maior na finalização, talvez um pouco de preciosismo na finalização, que é algo que vem sendo falado desse Flamengo nessa temporada também, mas deu a impressão que poderia ter sido um placar mais elástico. Pois é, Luiz, eu acho que a reação depois da partida muito ruim na Libertadores era esperada, né? Agora, a gente tem que salientar o seguinte, o Flamengo, a gente falava da polarização da liderança, os 2 com 7 pontos. O Flamengo dos 3 jogos fez 2 fora de casa e só 1 no Maracanã, o da estreia contra o Inter, né? Então, assim, esses pontos conquistados fora de casa num campeonato tão equilibrado, eles podem fazer a diferença lá na frente. E, embora exista, acho que, uma diferença grande entre os times, nível de jogadores, trabalho e tudo mais, não é simples ganhar em Porto Alegre. O Flamengo ganhou, né? E o Arrascaeta já é um dos artilheiros do campeonato, 3 gols em 3 jogos, né, ao lado do Verratti. E acho que Passou o Júnior na artilharia histórica, né, com 78 Além gols. disso, né, agora com a camisa 10, talvez bem representada. E ele, né, passou por um processo nesse início de temporada meio que diferente dos demais, ao lado do De La Cruz, uma preparação mais cautelosa e cuidadosa.
para que ele não sofra tanto com lesões, né? O Flamengo sofreu muito com lesões durante o primeiro período da temporada, estaduais e tudo mais. E aí perdeu vários jogadores. O Arrascaeta me parece bem. É claro que qualquer jogador... faltam agora 15 partidas até o Mundial. E o Flamengo joga o Mundial, né? Tem essa contagem num calendário diferente esse ano. Até o Mundial, o brasileiro tem 12 rodadas. Faltam 15 envolvendo o brasileiro. Copa do Brasil, uma etapa, e Libertadores. E o Flamengo vai precisar rodar os jogadores, como os outros times principais do Brasil, nessas 15 partidas. E aí o aproveitamento do Arrascaeta, acho que não vai ser em todos os jogos, tal, mas no brasileiro ele tem feito muita diferença nesse início, e a largada do Flamengo é boa. O Flamengo não vinha largando tão bem em campeonatos brasileiros. Larga bem. Vamos ver como é que consegue se sustentar agora com 2 rodadas mais seguidas desse campeonato, se ele consegue ultrapassar o Palmeiras, por exemplo, nesses 2 próximos jogos. Ô Juca, queria te ouvir sobre esse Flamengo que assume a liderança nesse início de campeonato brasileiro e também sobre a polêmica da partida, que foi esse lance aí em que os gremistas reclamaram bastante de um possível pênalti no Gerson. A última rodada do Campeonato Brasileiro ficou bastante marcada pela arbitragem. Essa, nem tanto, me parece que esse foi o lance mais polêmico. Para você, foi pênalti? Porque realmente tem interpretações diferentes sobre esse lance, né? A bola bate na barriga, no corpo do Gerson, depois no braço. Qual que foi o seu entendimento, Juca? Olha, Luísa, primeiro eu quero dizer para você que eu adorei a sua enquete. Ai, obrigada, Juca. E que eu votaria o voto no advogado do Dudu, que é um gênio. É um gênio. Achei ele genial. Pela inteligência Brilhante. ou pela cara de pau? Mas, olha, o advogado, para defender o seu cliente, tem que fazer o que for. E vá dizer agora para o juiz que não era esse mesmo o significado da sigla para o Dudu. Como é que você convence? Brilhante, brilhante. Ele planta dúvida no juiz. E como, no fundo, essa é uma discussão que não poderia ter sido judicializada, né? Isso é o chamado assédio judicial. Eu acho que o advogado é brilhante, o Dudu está muito bem servido. E quero lembrar àqueles que não sabem, que ficaram estarrecidos, o que eu também considero uma bobagem, mas a saída de bola do Memphis Depay, ele aprendeu isso com o Koeman, o técnico da Holanda. A Holanda faz isso, a seleção holandesa dá a saída, jogando a bola na lateral, lá na bandeira de escanteio, para pressionar a saída de bola da defesa adversária. Ele aprendeu isso no jogo Espanha e Holanda, pela Liga das Nações, quando ele voltou à seleção espanhola. Muito bem. Quanto ao pênalti, confesso a você que na hora em que vi, achei que não foi. Ele vai para cima do dinamarquês, do Bright White, com as mãos para trás. A bola bate na barriga dele e ele, de fato, abre o braço e a bola bate no braço. Aí eu lanço mão da lei Arnaldo Ribeiro. Não há risco nenhum de gol. Você marcar um pênalti ali é um excesso. A bola está saindo da área. Ele evitou que a bola saísse da área. A bola não ia para ninguém do Grêmio em condição de fazer gol. Então, eu acho que do ponto de vista da interpretação do sentido da regra do pênalti, que é uma falta para evitar um gol, eu acho que acabou sendo correta a decisão da arbitragem. Pasme você. Trajano, e para você, e também queria já introduzir esse assunto, né, sobre a espanholização do futebol brasileiro, que o âncora fala bastante por aqui. Já temos o Flamengo na liderança, seguido pelo Palmeiras com a mesma pontuação, ambos com 7 pontos. Para você, esses dois vão dominar este campeonato brasileiro? Já começaram a se desgarrar ainda na terceira rodada? Ou é muito cedo para dizer isso e o campeonato brasileiro é bastante equilibrado, não dá para fazer qualquer prognóstico a essa altura?
Não, é cedo não, porque a gente já esperava que isso fosse acontecer, a gente vem falando sobre isso. Inclusive, você nota na tabela que logo após os dois, tidos e havidos como favoritos, muito antes do campeonato começar, vem Juventude e Vasco. Nós temos que olhar para não para os que estão só em cima, que estão correspondendo à expectativa. Olha a tabela aí. Não, Juventude e Vasco vem logo a seguir. E até o Fluminense, do Renato Portaluppi, está ali, né? Mas nós temos que olhar para as decepções que poderiam estar contracenando, vamos dizer, pelo menos no início. Porque no início tem sempre aqueles que partem, fosse cavalo, fosse jockey clube, aquele que dispara, mas acaba não chegando. Isso acontece muito no brasileiro. Mas o que eu queria falar mesmo é fugindo a nossa... Eu até separei aqui, fugindo a nossa pauta, porque o Juca falou... Eu acho ridículo essa jogada aí do Memphis, da Holanda. O que a Holanda tem conquistado com essa tática, com essa jogada? Nada, né? Mas na hora que ele fala de Espanha, foi no jogo Espanha e Holanda, eu me lembrei da saudosa Leila Diniz. Vejam vocês falar disso num programa de esporte. Porque tem uma música da Leila Diniz, com letra da Leila Diniz, com Milton Nascimento, que fala exatamente de Espanha e Holanda. E eu vou dizer para vocês aqui, ó. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas, que nele sabem voar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem sabe amar. Então, na hora que ele falou de Espanha e Holanda, me veio logo a essa canção do Milton com letra da Leila Diniz, que tem um título espetacular.